Olá meninas, tudo bem? Eu estou mais uma vez aqui com vocês, com o Dr. Danilo Galante, urologista. Danilo, mais uma vez obrigada por sua participação. Queria fazer uma pergunta que todas as mulheres veem e a gente recebe esses exames dos homens. Aquela paciente que está tentando engravidar e durante a pesquisa com o urologista viu-se no homem a varicocele. Aí quais são as dúvidas mais frequentes das pacientes, tanto homens como mulheres aí? Quando eu devo corrigir essa varicocele? Se tem o grau de varicocele causa o dano no espermograma, tá? Eu acho que essas são algumas dúvidas que nós temos. Eu acho que cabe uma explicação de o que é a varicocele. A varicocele são veias dilatadas na região do escroto. A exemplo de veias dilatadas nas pernas, que é muito comum em mulheres, os homens eles podem ter veias dilatadas no escroto. O que elas causam no testículo do homem? Elas aumentam a temperatura do testículo. O testículo que está acostumado a trabalhar numa temperatura mais baixa, por isso que ele está fora do corpo, diferente dos ovários nas mulheres que trabalham numa temperatura igual à do corpo, por isso eles são órgãos internos. O testículo, à medida que ele vai esquentando por essa varicocele, ele vai tendo uma produção piorada de espermatozoides. Além disso, a varicocele produz umas toxinas que a gente chama de radicais livres. Então, esses radicais livres, eles funcionam como um veneno para a produção dos espermatozoides. E eu escuto muito algo como, mas é só do lado esquerdo. O problema é que essas tais toxinas produzidas do lado esquerdo passam para o lado direito. Esse é o principal motivo de por que pacientes com varicocele só do lado esquerdo também têm alteração de infertilidade se o testículo direito seria bom. A varicocele ela pode alterar a produção dos dois. A varicocele é a principal causa de infertilidade masculina, a principal causa corrigível, inclusive. Tem pacientes com espermograma zerado, que a gente chama de azospermia, ou alterados, que corrigindo a varicocele você consegue transformar esse paciente que era infértil em paciente fértil. A principal indicação de correção da varicocele é no casal infértil, ou seja, que está há 1 ano tentando ter filhos, o espermograma é alterado e tem varicocele no exame físico. O ultrassom ele pode complementar, é uma opção do médico fazer essa complementação, mas ele não é obrigatório. Então, essa é a principal indicação de correção. Tem as outras indicações. Por exemplo, varicocele na adolescência. Eu recebo alguns adolescentes que as mães estão preocupadas pela varicocele que eles têm e a chance deles de ter infertilidade no futuro. No caso de criança, de adolescência, o que leva muito em consideração é o tamanho do testículo. Então, se esse adolescente está tendo um crescimento do testículo adequado, mesmo com a varicocele, a cirurgia não precisa ser feita. Então não tem um grau específico, é o tamanho do testículo. É o tamanho do testículo. Explicando um pouco o que é grau, A varicocele é graduada em grau 1, 2 e 3. O grau 3 é o máximo, então é aquele que você enxerga, você não precisa nem encostar no paciente, você vê uma ondulação na região lateral do testículo. O grau 2 você não enxerga, mas você palpa, então você sente as veias dilatadas. E o grau 1 é aquele que você nem sente, mas você fala para o paciente fazer força, que a gente chama de manobra de Valsalva, então você manda ele tossir ou assoprar a mão e aí você sente. Esse é o grau 1, que também algumas pessoas falam em leve, moderado e grave. E tem um tempo limite pós-operado para você avaliar esse espermograma, esse índice, a concentração dos espermatozoides, a motilidade dele, depois de quanto tempo de operado? Tem sim. Tem trabalho mostrando já isso, bem documentado, que com 3 meses você já tem bastante segurança para ver a resposta. Nós percebemos que depois de 6 meses pode ainda ter uma melhora, é uma melhora um pouco discreta, mas com 3 meses já dá para ter segurança se o paciente vai ter resposta ou não ao seu tratamento. Tá. E quanto que a gente pode, por exemplo, optar pelo paciente opere a varicocele, tente espontâneo ou vá direto para a fertilização? Isso depende muito do espermograma.
Depende do espermograma, depende da fragmentação. Depende, acho que, da idade do também, DNA. dos dois, né? Porque também, vamos supor, um casal de 40 anos, ela também tendo 40 anos, aí a avaliação ginecológica já me fala, olha, 40 anos, está tentando há um ano, vamos por uma fertilização. Aí só indicaria a correção da varicocele se esse homem tivesse alguma dor. Não, a dor acaba não sendo um fator tão importante na indicação. Tem um trabalho bem legal que mostra que quando você opera um paciente só por dor, 50% das vezes você falha. Então metade dos pacientes operados unicamente por dor continuam com dor depois da cirurgia. Então indicar só por dor não é tão interessante. Agora, o tradicional, que é indicar uma cirurgia num paciente que tem espermograma alterado e infertilidade conjugal, tem que ser visto de forma ampla, como você mostrou. Qual é a pressa do casal de engravidar? Se a mulher é avaliada e é visto que a reserva ovariana dela está muito baixa, então não temos tanto tempo hábil para operar, esperar 3 meses, esperar 6 meses, a impressão que eu tenho é vá direto para outros métodos, né, como fertilização in vitro, e deixa a varicocele, depois a gente corre atrás da varicocele. Agora, se o casal tem tempo de melhorar o espermatozoide do marido, até mesmo para fazer uma fertilização in vitro melhor, né, esse é outro ponto. Muitas vezes um paciente com um espermograma zerado, ou seja, azoospermia, ele talvez não tenha uma melhora e volte para o normal. Mas aparecendo um pouco de espermatozoide já vai facilitar muito o seu trabalho, por exemplo, que é conseguir uma fertilização in vitro. Com certeza. Isso é muito importante o que o Dr. Danilo falou, no sentido de que você melhorando esse espermograma, você vai também ter uma melhora em embrião, em qualidade de embrião, podendo ter uma melhora na taxa de gravidez. Sim, né? Sim. Então não é só vamos fazer a FIV, acabou, o sêmen está ruim. Não, vamos avaliar a parte urológica para ver se operando melhora-se para uma FIV. Sim, sim. Né? E se o casal é jovem, 20, 25 anos, por que não só operar e tentar o espontâneo? Sim, sim. Eu falo sempre que o homem e a mulher, para conseguir engravidar, eles precisam otimizar ao máximo a produção deles. Então, se a mulher tem uma endometriose, tem uma trombofilia, tem uma alteração que pode ser corrigível, ela tem que correr atrás. Se o homem é obeso, fuma e tem varicocele, ele tem que corrigir tudo. Então, para quê? Para a gente tentar trazer para esse casal, primeiro, uma tentativa de gravidez natural, que quando não acontece, eles já estão otimizados para conseguir o máximo de sucesso numa fertilização in vitro. Olha, Danilo, eu adorei a palavra otimizar. Quer dizer, é uma busca multiprofissional para você otimizar o seu tempo, otimizar o seu tratamento. Muito obrigada, Danilo, mais uma vez pela sua presença. Imagina, foi um prazer.